Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal do Rio. Você fica agora com as principais notícias aqui da cidade e também do estado até o momento. E a gente começa falando do roubo a uma loja de produtos licenciados do Flamengo em Rio das Pedras, na zona norte, na zona oeste da cidade. A polícia procura os criminosos que fizeram uma limpa no estabelecimento. Vamos falar também da polêmica envolvendo a reabertura da Avenida Niemeyer e, claro, da campanha de vacinação contra o sarampo que começou hoje em todo o Brasil. No futebol, a disparada do Flamengo na liderança do Brasileirão e a queda do técnico Eduardo Barroca do comando do Botafogo. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. Eu tô te esperando. A gente abre o Jornal do Rio falando da polêmica envolvendo a reabertura da Avenida Niemeyer. Após a decisão de que a via seguiria interditada, Marcelo Crivella criticou a juíza do caso. Hoje, o prefeito aproveitou a agenda pública para pedir desculpas. Marcelo Crivella classificou a própria fala como um gracejo e se desculpou pela declaração. Se por acaso, em algum momento, o espírito carioca... É um espírito carioca, a gente faz algum gracejo, então eu quero aqui me redimir e dizer que a juíza me desculpe. Durante uma agenda pública na semana passada, Marcelo Crivella falava a respeito do fechamento da Avenida Niemeyer quando fez comentários sobre a juíza Mirela Erbiste, que determinou a interdição da via no dia 28 de maio. Crivella falou sobre um site de comportamento mantido pela magistrada e ressaltou a aparência dela. O site chama Togadas e Tatuadas. Ela ensina as mulheres vamos dizer, a se vestir, como conseguir um namorado. A juíza, e ela é muito bonita, tem uma beleza de parar o trânsito, mas não precisa praticar, né, pessoal? A Associação dos Magistrados do Rio considerou a fala de Crivella preconceituosa e machista. A entidade disse ainda que a declaração do prefeito é um ataque grosseiro à juíza. Depois do pedido de desculpas, o prefeito do Rio de Janeiro voltou a pedir a liberação da avenida. Porque, afinal de contas, são 36 mil automóveis que estão se entupindo e já fazem mais de 100 dias. E aquilo que nós dizíamos se cumpriu. Não houve nenhum deslizamento. Crivella participou nesta segunda-feira do lançamento do programa LabGov.Rio, o maior centro de inovação da América Latina. A ideia é reunir até 144 startups em um galpão de quase 3 mil metros quadrados, cedido pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, a CEDURP. Além do galpão, o espaço vai contar com um laboratório ao ar livre, onde os empreendedores terão facilidade para testar as inovações desenvolvidas. Eu acho que sair dessa crise são iniciativas como essa que estamos tomando aqui, Cláudio, no nosso Porto Maravilha. E a Supervia pode ser multada em até R$1 milhão caso não conclua em 4 meses um estudo sobre acessibilidade nas estações de trem. Quem traz todas as informações é o Alexandre Tortoriello. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Supervia firmaram um termo de ajustamento de conduta para verificar a acessibilidade e melhorar também ela na rede de trens metropolitanos do Rio de Janeiro. São 104 estações que vão passar por um estudo e verificar quais são as mudanças que serão necessárias. Porque nem todas que têm escadas rolantes, que têm rampas, por exemplo, são necessariamente acessíveis. A gente veio à Zona Norte, Alméia, para mostrar. Aqui, por exemplo, em frente ao Hospital Salgado Filho. Quem chega de ônibus, desce do lado de lá da rua, onde tem 2 escadas rolantes, uma subindo e outra descendo, que nem sempre estão ligadas. A gente até mais cedo verificou uma situação desse tipo. E atravessando para cá, o cadeirante vai precisar, por exemplo, subir essa rampa. E olha a inclinação dela. Haja braço. Aquele ali é o Jairo. Às vezes ele precisa, por exemplo, contar com a boa vontade de desconhecidos, como agora, justamente por causa da inclinação tão grande, tão elevada da rampa. A falta de acessibilidade, às vezes você tem que se privar, ficar em casa,
para evitar, às vezes, a maioria das vezes, passar alguns constrangimentos, né? Tem vezes que quando a escada rolante não está funcionando, que quando o tempo começa a chover, a mulher lá do caixa bota a escada para parar. O funcionário tem que chamar o outro lá embaixo, lá, para ajudar a botar para cima. Demora 15 minutos, que eles são tudo magro. Eu sou gordo, sou pesado, demora 30 minutos para subir a escada rolante. Isso quando tem, né, escada rolante. Olha só, a nova administração da Supervia, que assumiu há 2 meses, informou em nota que muitas estações são antigas e que uma consultoria foi contratada para ajudar a formular o plano de recuperação. O prazo para apresentação desse plano, de acordo com eles, é até março do ano que vem e a gente continua acompanhando isso. A escuna que afundou na última quinta-feira voltou a ser vista por banhistas na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, nesta segunda-feira. Você está vendo aí? A Capitania dos Portos informou que o proprietário já foi notificado para retirá-la do local. De acordo com a Marinha, não há indícios de poluição hídrica e a embarcação não coloca em risco a segurança da navegação. As causas do acidente e responsabilidades dos envolvidos serão determinadas em um inquérito instaurado pelo órgão. E a seguir, a gente fala da campanha de vacinação contra o sarampo, que começou hoje em todo o Brasil. E olha só essa, gente. Bandidos roubaram uma loja de produtos licenciados do Flamengo dentro de Rio das Pedras, na zona oeste aqui da cidade. Funcionários chegaram a ser feitos reféns. Após o assalto, os criminosos postaram vídeos, gente, ostentando a mercadoria que conseguiram fazer na internet. 9h20 da noite, o primeiro bandido de camisa branca e boné entra na loja e anuncia o assalto. Ele leva um casal para os fundos do estabelecimento. Logo em seguida, entra um segundo homem com a camisa do Flamengo. Assim que a porta da loja é fechada, ele tira de dentro de uma bolsa vários sacos de lixo. Rapidamente, os 2 homens roubam camisetas, bonés, relógios. Do lado de fora, em um carro, um terceiro homem dava apoio. Eles entram e saem com as sacolas e passam despercebidos pelos pedestres. A ação durou 5 minutos. A loja foi inaugurada há menos de um ano. Hoje as portas não foram abertas. Isso porque as prateleiras e araras estavam vazias. Até as mercadorias que estavam no estoque, que nem foram pagas ainda, foram levadas. Depois da ação, os bandidos compartilharam nas redes sociais imagens dos produtos. E aí, Lango? Nós vai na pista e rouba tudo, papai. Mas é Mengão, Lango. Pegou a visão? 2 funcionários e uma cliente foram trazidos aqui para o estoque da loja. Os bandidos começaram a retirar as camisetas que estavam nessas estantes e foram colocando nessas sacolas. Essas 3 foram abandonadas aqui. Isso porque quando o primeiro bandido deixou a loja, o alarme foi acionado. Ainda assim, 14 sacolas, como essas, foram levadas pelo grupo. O funcionário conta que um deles ainda agrediu uma das vítimas no rosto. Eles começam a sair com as mercadorias e começam a apitar. Eles pediram para a minha caixa parar, mas não tinha a senha e o alarme estava apitando. Ele vai em seguida dar um soco na cara dela. Imagens das câmeras de segurança da loja estão sendo analisadas pela polícia, que tenta identificar os criminosos. Absurdo isso, né, gente? E olha só, nesse domingo aconteceram as eleições para eleger os conselhos tutelares aqui do Rio de Janeiro. E eu trago mais um absurdo. É que 7 candidaturas podem ser impugnadas após denúncias de irregularidades. Boca de urna, gente, transporte ilegal de eleitores, compra de votos e distribuição de cestas básicas são só algumas delas. Caso sejam confirmadas, os candidatos podem perder o cargo e até responder a uma ação civil pública. Os eleitores também chegaram a reclamar durante essas eleições que não conseguiam encontrar o nome da lista da seção indicada no título de eleitor. A gente vai continuar acompanhando isso de perto. E olha só, a Prefeitura do Rio enviou um projeto de lei complementar em regime de urgência à Câmara Municipal para que o Autódromo de Deodoro, na Zona Oeste, que já é uma polêmica, seja concedido e administrado por uma parceria público-privada.
5 meses depois do governador Wilson Witzel garantir que a Fórmula 1 estava prestes a voltar ao Rio de Janeiro, a disputa ganhou um novo capítulo. A Prefeitura do Rio enviou à Câmara dos Vereadores um projeto de lei complementar, em regime de urgência, que prevê uma parceria público-privada do Autódromo de Deodoro. O investimento previsto é de cerca de 700 milhões de reais, mas ainda há outro obstáculo. O empreendimento será construído nesta área, na Zona Oeste, onde existe uma floresta de quase 2 milhões de metros quadrados com Mata Atlântica nativa. Nós não somos contra o autódromo, nós somos contra o autódromo na floresta. Existe uma alternativa locacional, que é dentro do Jericinó, e por esses motivos todos, principalmente ambientais e de qualidade de vida para o entorno da população, de qualidade de vida para a população, que a gente é contra. Em agosto deste ano, a Justiça determinou a suspensão do contrato até que fosse feito um estudo de impacto ambiental, que agora está em andamento. Aqui na floresta a gente já consegue ver, olha só, algumas marcações que foram feitas pela empresa responsável. Até agora, no entanto, ainda não foi divulgado o prazo para a conclusão desse estudo. O processo de licitação, vencido pela empresa Rio Motor Park, foi questionado pelo Ministério Público Federal por suspeita de favorecimento. Mesmo assim, o prefeito Marcelo Crivella defende que a Fórmula 1, que era realizada em Jacarepaguá nos anos 80, saia de Interlagos e volte para o Rio. O nosso autódromo será um autódromo para mais de 120 mil pessoas, o dele é de 60. O governador de São Paulo rebateu. Investir R$1 bilhão num autódromo onde o Rio de Janeiro precisa de mais segurança, mais habitação, mais investimento na saúde e na educação, talvez não seja a prioridade. O contrato com a capital paulista termina no ano que vem. Depois disso, a disputa está em aberto. Em maio, o governador Wilson Witzel assinou um termo de cooperação com o presidente Jair Bolsonaro para a construção do autódromo. Mas apesar do anúncio feito na época, a escolha do Rio de Janeiro nunca esteve definida. Quanta polêmica, hein? E olha só que legal, gente. Um bebê nascido com mais de 6 quilos e 55 centímetros em São Cristóvão, na Zona Norte, pode ser o maior recém-nascido do Brasil. Quem conta essa história pra gente é a Marcele Setúbal. Pelo peso, o pequeno David Berg parece ter uns 4 meses, mas o bebezão tem apenas 1 semana de vida. O recém-nascido surpreendeu a equipe médica na maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Ele veio ao mundo com 6 quilos e 200 gramas e 55 centímetros. Eu só achava só estranho o peso da barriga, que eu ficava sempre naquela... por que tão pesado? Foi uma surpresa quando realmente nasceu, porque eu esperava pelo menos assim uns 4 quilos e pouco. Esta foi a 6ª gestação de Elisângela e o parto foi normal. Eu fiquei preocupada com ele por causa de ficar com cólica, eu não tomei refrigerante, parei de comer besteira, mas... não teve jeito. O David Berg e a Elisângela já receberam alta do hospital e passam muito bem. E os médicos não recomendaram nada além de leite materno para ele. Não se sabe ainda se o bebezão é o maior recém-nascido do Brasil. Mas o recorde na família, com certeza, ele quebrou. E já nasceu com um time. O maior bebê na maior torcida, né? Flamenguista. A recepção em casa foi uma festa. Afinal, não é todo dia que se ganha um irmãozão. Eu achei que era até uma brincadeira, porque ele brinca muito com a gente. Aí eu fiquei surpreso quando ele falou que era verdade. E essa família deve ter muito presente no Dia das Crianças para comprar, né? Por isso, essa data tá chegando e a molecada, gente, já começa a circular com os pais nos shoppings para garantir o presente do dia 12. Dia das Crianças é assim. Quando elas fazem essa carinha, fica difícil resistir. Não tem pai que aguente. É impossível, é impossível. Há 1 semana do Dia das Crianças, os corredores do shopping já ficaram desse jeito, lotados. A data é uma das mais importantes para o calendário do comércio. Esse ano, em todo o país, deve movimentar cerca de 10 bilhões de reais.
A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas espera que cada consumidor gaste em média quase R$200. Brinquedos, roupas e calçados são os presentes favoritos. 79% dos lojistas esperam um crescimento das vendas. Uma pesquisa da Universidade Unicarioca, encomendada pela Band, mostrou que 8 em cada 10 cariocas pretendem comprar pelo menos uma lembrancinha. Essa loja precisou contratar 6 vendedores temporários para dar conta do movimento. Porque essa época pra gente é um primeiro Natal e um segundo Natal agora, né? A Joana, de 4 anos, ficou na dúvida entre a boneca e o micro-ondas de brinquedo e acabou ganhando os dois. Então vai ser qual? Esse? Não, eu dou esse e o papai dá esse. Pronto, você dá esse, eu dou esse, tudo bem. O Dia das Crianças é algo mágico, né? A gente faz de tudo que pode para as crianças, a gente tenta proporcionar tudo da melhor maneira, a vontade de levar a loja toda. O Eduardo, de 2 aninhos, já sabe o que quer ganhar. O dinossauro? Mostra pra mim o que ele faz. Ele faz o barulho. Faz barulho? Sim. Esse aqui, abre aqui. Caramba. Nojento. Você não gosta de dinossauro, prefere boneca, né? Eu gosto de dinossauro, mas não isso aqui. Começou hoje em todo o Brasil a campanha de vacinação contra o sarampo. Até o dia 25 de outubro, as vacinas serão direcionadas às crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Mas o dia D de vacinação será no dia 19 de outubro. A segunda etapa da campanha para pessoas entre 20 e 29 anos que não estão com a caderneta de vacinação em dia começa dia 18 de novembro. A imunização é contraindicada para grávidas e pessoas com sistema imunológico enfraquecido. O sarampo é uma doença grave e foi por muitos anos a maior causa de mortalidade infantil. Pode causar desde coceira, febre, manchas vermelhas pelo corpo, até pneumonia e convulsão. Estava erradicada, retornou no início dos anos 2000. No ano passado, o município do Rio registrou 17 casos. Já em 2019, até o mês de setembro, 173 casos de sarampo foram investigados e 11 foram confirmados. A meta é imunizar 95% da população. Com isso, o Ministério da Saúde adquiriu o maior número de doses da vacina contra o sarampo dos últimos 10 anos. Ao todo, foram compradas mais de 60 milhões de doses da vacina. Vamos lançar, acompanhando o Ministério da Saúde, 2 períodos de campanha. Então, esse período da campanha, a gente queria que fosse priorizado as faixas etárias próprias dessa campanha, porque são populações que estão mais vulneráveis e precisam ser atendidas nesse momento. Começando hoje, dia 7 e até 25 de outubro, vamos vacinar as crianças acima de 6 meses e abaixo de 5 anos de idade. Essa população compreendeu 40% de todos os casos de sarampo que tivemos aqui no Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura do Rio, a vacina está disponível em todas as 233 unidades de atenção primária que funcionam de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Uma tela rara que retrata a época imperial acaba de ser restaurada. Eu fui ver de perto essa pintura de Dom João VI, cheia de histórias de sobrevivência. Dom João VI, 1805. Dom João VI, 1814. De certo modo, a gente pode dizer que é o Dom João tropical possível da época, não é? É a Europa que se instala no Brasil, mas se tropicaliza nesse momento. O retrato é uma versão bem carioca de uma tela feita pelo italiano Domenico Pellegrini 9 anos antes. A original era uma homenagem encomendada por um nobre que acabou virando uma arte proibida. É que Dom João VI, na época, foi pintado com uma dragona, espécie de emblema que representava a Ordem de Napoleão, pouco antes do início da guerra que levou a corte a fugir de Portugal para o Brasil. E é aí que começa a história dessa tela. O Conde da Barca, ministro de Negócios Exteriores da corte, decide então fazer uma nova homenagem, contrata um pintor brasileiro para fazer uma versão da obra anterior. A proposta do quadro e até o posicionamento dos objetos são idênticos, mudam os detalhes. E, é claro, a paisagem ao fundo dando destaque à nova Casa Imperial, Rio de Janeiro. Marca, digamos assim, uma nova geração de pintores no Brasil. Uma época em que as artes deixaram de servir só a igreja e passaram a servir a representação das elites aristocráticas da época. Por muito tempo, essa foi a figura mais característica do monarca aqui no Brasil. Até que na década de 1970 ela desaparece, para só ser reencontrada em 2018.
enrolada debaixo de uma mesa da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela estava em estado terminal, né? Porque a estrutura dela estava muito prejudicada, com vários rasgos e perdas de matéria também. Por um ano, eles trabalharam para recuperar a peça. O restauro foi possível por conta de um patrocínio privado que passou dos R$100 mil. Ainda não há previsão para que a obra volte à exposição, porque ainda falta chegar uma moldura à altura da importância da tela. No próximo bloco tem futebol, vamos falar da disparada do Flamengo na liderança do Brasileirão e da queda de Eduardo Barroca do comando do Botafogo. Hora do futebol, fim de semana com o Flamengo disparando na liderança, Vasco perdendo em casa e Fluminense batendo o Botafogo no clássico vovô. Sobrou até para o técnico Eduardo Barroca. No clássico vovô, quem se deu melhor foi o Fluminense. O tricolor venceu o Botafogo por 1-0 com gol de Johnny Gonzalez. O time de Marcão chegou à segunda vitória consecutiva neste Brasileirão e respirou aliviado, a 3 pontos do Z4. O Marcão, desde que ele assumiu, ele tentou fazer a gente resgatar isso, o futebol que a gente vem jogando com o Diniz, posse de bola, muita criação. E ele está conseguindo fazer isso. Com a derrota, o técnico Eduardo Barroca acabou demitido. Tivemos uma reunião na diretoria e optamos pela mudança no comando técnico da equipe. Para o jogo de quarta-feira com o Goiás no Engenhão, o auxiliar Bruno Lazzaroni vai comandar o time. Já o tricolor se reapresentou hoje pela manhã e iniciou a preparação para o confronto direto com o Cruzeiro na quarta-feira no Mineirão. O Flamengo continua mais líder do que nunca. O rubro-negro venceu a Chapecoense fora de casa por 1-0 com gol de Bruno Henrique. Somou mais 3 pontos e viu a vantagem aumentar para o vice-líder Palmeiras. 5 pontos separam os dois clubes. Agora são 15 finais aí para a gente poder chegar no final e estar brigando ainda pelo título, que é o nosso maior objetivo. O rubro-negro teve a segunda-feira de folga e volta aos trabalhos amanhã, já pensando no jogo de quinta-feira contra o Atlético Mineiro no Maracanã. No sábado, o Vasco perdeu para o Santos por 1-0. O Cruz Maltino não vence na Colina há 3 jogos e precisa voltar a pontuar no campeonato para se afastar da zona da confusão. Na quarta, os comandados de Lucha vão enfrentar o Avaí em Santa Catarina. Nós estamos num processo de reconstrução de uma equipe. Passando a reconstrução de uma equipe, não, de um clube. Passa por diversas situações, né? Então a gente sabe as nossas limitações, aquilo que nós podemos e o grupo que nós temos. E com o futebol, o Jornal do Rio fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se encontra amanhã, das 7 da noite. Tchau, tchau. Traje.